Prezados irmãos, quero primeiramente saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, todos nossos queridos e amados irmãos. Nessa noite eu quero falar sobre a nossa aliança com Deus. O texto que eu vou usar está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. O texto diz assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus aí está falando sobre aliança. E está falando sobre uma aliança estabelecida no seu sangue. A palavra aliança é muito conhecida na Bíblia. E aparece 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, ela vem do grego, a palavra diatheke, que é traduzido por aliança ou testamento. O Velho Testamento retrata a aliança que Deus faz com o seu povo através da lei, e o Novo Testamento retrata a aliança que Deus faz com pessoas individualmente, através de Jesus Cristo. Falamos que aliança simboliza acordo, tratado ou contrato entre duas partes. O que em geral não falamos é que a aliança, na verdade, é apenas a casca, a parte exterior. Aliança é a maneira de materializarmos a fidelidade que temos para com Deus e que Ele tem para conosco. A aliança é a parte exterior ou a casca. A fidelidade é a essência. A aliança só existe quando há fidelidade a Deus. Por isso que não podemos resumir nossa aliança com Deus através apenas de exterioridade ou através de discursos, serviços ou atividades. Aliança significa ter uma vida santa diante de Deus. Para entendermos exatamente o que significa uma aliança com Deus em sua essência, é importante verificarmos o que o Velho Testamento diz, pois desde aquela época Deus já manifestava a necessidade de uma aliança e tentou estabelecer uma aliança com o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 19, versos 5, 6 e 8 diz assim: agora pois, diz o Senhor, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus, no Monte Sinai, estava falando ao povo um pouco antes de lhes transmitir os 10 mandamentos ou o decálogo. Deus vai falar algo maravilhoso sobre aliança. E ele diz: se o povo guardasse essa aliança, isto é, se o povo fosse fiel a esta aliança, este povo seria transformado em propriedade peculiar de Deus. O que significa isso? A palavra hebraica sugere algo muito precioso, que alguém reserva para si com um carinho todo especial. Também o texto diz que o povo
seria transformado em um povo especial, um povo que foi fiel a Deus, um povo que obedeceu e que cumpriu uma aliança com Deus eterno. Também o texto diz que o povo seria chamado como um reino de sacerdotes. A ideia escatológica aqui demonstra a ideia de que Deus, já naquela época, de que todos tivéssemos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. E que nós seríamos um reino de sacerdotes, que todos teriam acesso direto a Deus por intermédio do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E por último ele diz também que o povo de Israel seria chamado uma nação santa. A ideia do santo no Velho Testamento é de algo separado do uso comum profano, separado agora para o uso exclusivo de Deus. É a ideia de algo que foi separado para o uso exclusivo para a glória de Deus. É isso que Deus queria com o povo, que esse povo fosse um povo santo, separado para ser usado somente para a sua glória. Deus constituiu uma aliança, porque através dela, Deus queria transformar aquele povo. Deus queria fazer daquele povo uma bênção para todas as nações da terra. Já no Novo Testamento, a ideia da aliança é a mesma. Lá em 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam que há uma relação entre o Velho e o Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre aliança. A aliança tem como propósito transformar-nos em povo de Deus. Isto é, quando você estabelece uma aliança com Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você estabelece uma aliança com Deus. E nesse momento, Deus tem como propósito transformar-nos em seu povo, em uma raça eleita, uma geração eleita, em uma nação santa, um povo que foi lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus. Deus quer fazer uma aliança com você nesta noite. E esta aliança que Deus quer fazer com você e comigo e com todas as pessoas é com o propósito de abençoar, é com o propósito de transformar, é com o propósito de restaurar, é com o propósito de nos dar uma nova vida e uma nova esperança e uma certeza de uma vida eterna com Ele. Conta uma ilustração que Ray Stedman, um grande pregador, ele pregava na Califórnia, e quando ele chegou ao templo, havia bem na escadaria do templo um bêbado dormindo. Ele o convidou para participar do culto, mas o bêbado dizia que se sentia mal entre pessoas tão santas e puras ali na igreja. E depois de muita insistência, o pastor, ele então aceitou o convite e entrou para o culto. E naquela noite, o pastor pregou uma mensagem sobre o pecado. Em determinado momento do sermão, o pastor pediu então para as pessoas que no passado
tiveram praticado determinados pecados, levantassem a mão. As pessoas que no passado praticaram pecados como adultério, roubo, mentira, bebida e tantas outras coisas. E as pessoas começaram então a levantar a mão. Então encerrou o culto. Depois o pastor concluiu a mensagem. E depois do culto, então, o homem foi se despedir do pastor. E o pastor então perguntou a ele: você gostou do culto? Ao que aquele homem respondeu: eu adorei o culto. Esse pessoal todo é da minha turma. Porque todos já tinham passado por experiências como ele estava passando. Então o pastor Ray explicou: eles eram bêbados, eles eram mentirosos, eles eram adúlteros, eles eram todas essas coisas. Mas agora eles foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. A aliança com Deus transforma o homem ou a mulher ou a pessoa em uma nova criatura. A aliança também implica em relacionamento com o Senhor. Ter uma aliança com Deus é viver um relacionamento com Ele, e não apenas uma religião de aparências. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 9, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição? Não vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. De acordo com essa verdade, Deus aqui, Ele recorda verdades para com a nossa vida. Em primeiro lugar, Ele diz que Ele nos escolheu para sermos seu povo. O texto também diz que Ele nos amou. Ele não nos escolheu porque nós éramos os melhores da terra, ou porque nós éramos os mais bonitos da terra, mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou. Isso Ele fala ao povo de Israel: eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos, em questão de quantidade vocês eram menores, mas eu escolhi vocês porque eu amei vocês. É isso que Ele diz. E Ele cumpriu suas promessas, todas as suas promessas, libertando o seu povo do cativeiro do Egito, tirando aquele povo das garras de Faraó, fazendo daquele povo uma nação abençoada, próspera, e uma nação que experimentou a glória de Deus. E em todo tempo, e em todas as coisas, Deus mostrou a sua fidelidade para com esse povo. Deus mostrou que Ele é fiel. Deus mostrou que Ele nunca abandonaria o seu povo. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos escolheu, nos chamou pelo nome. A Bíblia diz lá em João: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. É o que Jesus nos diz.
Não foi nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos chamou para pertencer a Ele. E Ele nos amou, e nos amou até o fim. E Ele cumpriu todas as promessas na nossa vida. Quantas promessas Deus tem cumprido na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua vida profissional, porque Deus é fiel e Deus nunca falha. Em todos os casos, notamos algo importante. Deus faz a sua parte em sua aliança. E nós? Deus quer estabelecer uma aliança para conosco, para com cada vida, cada pessoa. E Ele está pronto para fazer a sua parte. Nós somos exortados a voltarmos para Deus. O povo de Israel, eles estavam totalmente distantes. Mas o Senhor disse: se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão meu povo, propriedade peculiar, uma nação santa. Deus pede para que o povo volte para Ele e abandone a desobediência e o pecado, porque Deus queria fazer deles pessoas que seriam inspiração para todas as outras nações da terra. Deus pede para que eles escutem a sua voz, que eles ouçam a sua voz. Ele disse: se hoje ouvirdes a minha voz. E Deus pede para que eles obedeçam. Se hoje ouvirdes a minha voz e obedecerdes, eu farei de vocês uma nação santa. É isso que Deus pede para nós nessa noite. Somos chamados por Deus para nos voltarmos para Ele, para virarmos as costas para o pecado e voltarmos o nosso coração para Deus. Somos chamados para ouvir a sua voz e somos chamados para obedecer a sua palavra. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você e de mim, de cada um de nós? O que faremos em relação à sua aliança? O que faremos em relação à aliança que estabelecemos com Deus por meio de Jesus? Em Êxodo capítulo 19, verso 8, nós vemos aí a resposta que o povo então dá a Deus. Depois que Deus fala todas essas coisas ao povo, então o povo responde. E qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Deus, Ele te chama. Ele diz que Ele te ama. Ele diz que Ele quer transformar a sua vida. Ele diz que Ele quer perdoar os seus pecados. Ele diz que quer fazer de você uma bênção. Ele diz que quer restaurar o seu coração. E qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? A resposta do povo para Deus foi maravilhosa. Diz o texto que então o povo respondeu a uma, isto é, o povo respondeu todos de uma vez, todos de uma mesma forma, todos com um mesmo coração, todos com o mesmo desejo, todos com o mesmo propósito. E o povo respondeu para Deus e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Foi esta a resposta do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Porque nós queremos ser essa nação santa, esse povo adquirido, esse sacerdócio real. Nós queremos viver os sonhos do Senhor e queremos viver os propósitos maravilhosos do Senhor. E meus amigos, nessa noite, em que Deus também nos chama, em que Deus quer estabelecer uma aliança de vida,
uma aliança de perdão, uma aliança de vitórias, uma aliança de paz, uma aliança que nos dá a segurança de que é Ele quem luta por nós, é Ele quem vai nos conduzir nessa trajetória de desafios, de problemas, de dificuldades, mas Ele diz: eu estarei com você. E que hoje, nessa noite, em seu coração, que você tenha esse mesmo desejo, e que você faça essa decisão, como o povo fez, quando eles disseram: tudo que o Senhor disser, faremos. Que você diga isso também para Deus nesta noite: tudo que o Senhor disser, eu farei. Eu quero entregar a minha vida, quero consagrar a minha vida, eis aqui a minha vida, usa-me para a tua glória. O desejo e a decisão de obedecer a Deus e assim viver esta aliança maravilhosa, aliança que perdura por toda a eternidade. Convido você nesta noite a abrir o seu coração e a responder a Deus, assim como o povo respondeu: tudo que o Senhor disser, estamos prontos a fazer. Eu quero orar com você nesta hora e quero convidar a você que deseja também responder ao Senhor nesta noite e dizer: Senhor, tudo que o Senhor falar, eu estou disposto a fazer. Quero convidar a você a ficar de pé, onde você está, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, que você responda para Deus nessa noite e diga: tudo que o Senhor quiser, eu estou pronto a fazer, entregando e consagrando a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite e cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, onde quer que esteja. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando de uma maneira toda poderosa nesses corações, para que a resposta seja uma resposta de amor, de entrega, de dedicação, de confissão, e que o Senhor esteja fazendo, levantando esse povo, cada pessoa, como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido, para anunciar as grandezas do Senhor, a glória do Senhor, onde quer que estejam. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada vida, realiza o teu milagre para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.